Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar novamente com o nosso convidado Paulo Jacobina, já participou aqui. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Olá, obrigado, Charles. Obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Agradecemos aí a sua disponibilidade em voltar aqui para falar conosco um pouquinho sobre suas leituras, né, suas reflexões. O Paulo, ele é membro do Pedra de Afiar, gerencia, né, esse perfil no Instagram, tem várias publicações que ele faz, depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele também é escritor, autor de vários livros. O Paulo é uma pessoa muito atuante aí no cenário esotérico, espiritualista brasileiro, né, escritor, participa de outros projetos, como o Projeto Mayhem, junto com outros estudantes, e ele escolheu um livro para falar hoje. O Paulo, ele sempre escolhe os campeões de venda da Editora Teosófica. No outro programa a gente falou sobre Em Busca da Sabedoria, do Srihan, e nesse programa ele escolheu o Piste Sophia, Os Mistérios de Jesus. Também é um dos livros, aí, um dos top 10 aí da Editora Teosófica, é um livro muito procurado. Ele está mostrando o livro ali, né? Então, esse livro, ele tem comentários da Helena Blavatsky, e ele foi traduzido pelo Raul Branco, que também faz uma introdução à obra, contextualizando. Paulo, para quem nunca ouviu falar desse livro, ele é um nome curioso, né? Piste Sophia, Os Mistérios de Jesus, né? Mas, afinal, que mistérios são esses, né? Tem gente que chama também Piste Sophia de o hino de Jesus, o canto de Jesus. Está relacionado, né, à tradição dos gnósticos ali. E aí tem comentários da Blavatsky. Então, é um livro realmente cheio de perguntas, né, de mistérios, de curiosidades. Fala um pouquinho para nós, contextualiza um pouco, para quem não conhece essa obra, afinal, do que ela trata, que mistério que é esse de Jesus, afinal. Como que você apresentaria, contextualizaria os assuntos abordados na obra? Ele é um livro muito associado à tradição gnóstica. O gnosticismo é conhecido por muitas pessoas como um proto-cristianismo. Não existe uma seita gnóstica em si. São vários grupos, são vários segmentos, cada um com pensamentos diferentes, mas você vai encontrar coisas que os unem ali dentro. Eu, como membro da FRA, da Fraternidade Rosicruciana Antiqua, né, ou a Fraternidade Rosa Cruz Antiga, nós temos no nosso lado do cristianismo esotérico o estudo do Piste Sophia. Esse livro ele é separado em 6 partes, né, 6 capítulos, com narrativas próprias, mas que se intercalam, e ele é uma passagem de ensinamentos que, embora você consiga encontrar dentro da Bíblia, e quando eu digo Bíblia, é a junção daquilo que as pessoas chamam de Velho e Novo Testamento, né? Bíblia é livro sagrado, né? Mas por mais que você consiga encontrar essas coisas dentro da Bíblia, elas estão ali de uma maneira muito velada. Isso não significa que no Piste Sophia esteja de maneira escancarada para todo mundo acessar esses conhecimentos, mas ele diz coisas de maneira mais clara. Ou seja, ele traz informações que supostamente Jesus, né, o Meshua, né, o ungido, o Crestos, após a sua ressurreição, ele retorna e passa ensinamentos para alguns de seus discípulos mais próximos. Esses ensinamentos são, podemos dizer que são explicações acerca de coisas que ele já tinha passado anteriormente, mas que ele tinha dado um panorama geral. É como se a gente parar para pensar no ponto de vista de uma escola ou de uma universidade, né? Um curso, qualquer curso que você faça. Você tem matérias iniciais onde você vai dar um panorama geral. E à medida que você vai crescendo dentro avançando nos seus estudos, você vai aprofundando determinadas coisas. Então, a gente vai encontrar a ideia dos mistérios, né? Você vai pegar o pleroma, e aí no Piste Sophia ele vai detalhar melhor o que é o pleroma, o que são esses lugares da emanação da criação, que
novamente, você até consegue encontrar isso estudando a Bíblia, mas você precisa de um esforço muito grande para chegar nesse mesmo ensinamento. Então, o Pit Sophia, para quem está estudando, ele começa a te trazer esses ensinamentos que a gente pode dizer um pouco mais aprofundado, mas que chega ao alcance de qualquer um, principalmente por conta de duas coisas nessa edição que eu acho incrível. Os comentários da Blavatsky, que ajuda muito a você a compreender determinadas coisas, ainda mais se você já estuda teosofia há algum tempo, se você já leu a Doutrina Secreta, se você já leu o Isis Sem Véu, se você já leu outras obras da própria Blavatsky, você já começa a ter uma base melhor para compreender, traçar o paralelismo entre aquilo que a Blavatsky diz e a linguagem que está dentro do Pit Sophia. E uma outra coisa que a gente tem que bater palma, que é o trabalho do Raul Branco, né, como tradutor, né, e ele mesmo coloca algumas informações, principalmente na introdução do livro, que são fundamentais para nos ajudar a percorrer todo ele. Então, através desse livro, além de você entrar em contato com mais ensinamentos crísticos, né, do Crestos, e, inclusive, você ter uma parte que é uma espécie de um estudo mitológico através do mito da própria Sofia, ele vai te ajudar a você realizar as suas metanoias, né, você realizar as suas transformações internas. Se você consegue interpretar, se você consegue entrar em contato com as chaves simbólicas que estão ali dentro, elas começam a abrir portas internas em você e te transformar, realizar as verdadeiras iniciações, né? O passo a passo nas iniciações, que na teosofia você vai ter uma série de iniciações espirituais até que você finalmente se vê livre da matéria. E o Pit Sophia trabalha com isso, com outras linguagens, obviamente, mas que você consegue traçar esse paralelismo e conhecendo um pouco do pensamento teosófico, você consegue aplicar dentro de você e despertar aquilo que a gente vai chamar de gnose, que é sentir o conhecimento. Nada é real até que você sinta. Então, você precisa sentir essas coisas. Não adianta a leitura do Pit Sophia, os comentários vão enriquecer a sua mente com símbolos, mas que você precisa aplicá-lo na sua vida e criar esse casamento e ter essa transformação interna. Então, é uma ótima ferramenta para qualquer um, e para aqueles que já são gnósticos ou querem enveredar por essa área, é um livrão, é a leitura recomendada, tem que estar na cabeceira e todo dia ler um pouquinho, refletir um pouquinho, pegar frase por frase, refletir sobre aquilo, e aos poucos a gente vai caminhando essa senda. Raul Branco é um grande pesquisador, né, do cristianismo esotérico ou primitivo, como ele mesmo chama nos seus livros, né? Ele tem um livro com esse título, ele tem um livro sobre a vida de Jesus, ele traduziu vários livros do Geoffrey Hodgson, que era um outro grande estudioso do cristianismo, e Blavatsky, para quem conhece, né, um pouco da sua história, aí foi a grande mística, né, do século XIX, e até hoje aí seu legado é imenso. Pois é, Paulo, então poderíamos dizer, assim, resumindo, que seria uma obra importante para as pessoas compreenderem de maneira mais aprofundada os próprios ensinamentos do Novo Testamento, já que você comentou isso, né? Que esses ensinamentos eles podem ser encontrados, sim, na literatura convencional, né, na Bíblia, ali, claro que tem várias versões da Bíblia, né, mas enfim, os evangelhos, os 4 evangelhos do Novo Testamento, mas que isso seria muito mais difícil, né? Seria muito mais difícil, que provavelmente vai estar ali de maneira alegórica, de maneira simbólica, e no Pit Sophia vai direto ao ponto. Seria um pouco por aí a compreensão? Tem, assim, óbvio que ela, como toda linguagem, ela é simbólica, né? A gente não consegue transmitir um ensinamento sem fazer uso de símbolos. Mas depende muito dos símbolos que você vai utilizar, e isso também vem muito do seu público-alvo. O Pit Sophia, ele, por ter uma origem em um grupo menor, e vamos colocar esclarecido entre muitas aspas, mas tipo, que já tem uma bagagem a respeito daquele assunto, você consegue utilizar símbolos de uma compreensão mais próxima do ideal que você quer passar. Enquanto você vai utilizar os
o Testamento, né, o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, você vai ter outras camadas simbólicas. Para dar um exemplo, quando a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, logo no início dele, ele vai descrever João Batista, né, aquele que fez o batismo de Jesus. E ele vai falar que o João Batista vivia no deserto, ele se alimentava de gafanhotos e mel. Então, muita gente toma isso como uma literalidade, porque, de fato, você pode comer gafanhoto e, de fato, você pode comer mel. Mas se a gente está falando de um texto esotérico, e a Bíblia é um texto esotérico, é um texto que vai te conduzir a uma iniciação interna, você tem que sair dessa literalidade. Porque ele vai usar uma literalidade como uma ferramenta, como uma chave mística para você entender algo que está sendo dito ali dentro. E aí, quando você começa a se aprofundar dentro do estudo evangélico, você vai entender que o gafanhoto ele vai trazer a ideia de pluralidade, de que são muitos, de que eles são utilizados, inclusive, como praga. A gente vai ver as 10 pragas no Egito. Né? Uma delas é a praga de gafanhoto, que cobre toda a terra. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Paulo Jacobina sobre o livro Pista e Sofia, Os Mistérios de Jesus, com comentários de Helena Blavatsky, tradução e introdução do Raul Branco, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Paulo Jacobina sobre o livro Pista e Sofia, Os Mistérios de Jesus, com comentários de Helena Blavatsky, tradução e introdução do Raul Branco, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Paulo, esses ensinamentos, como você comentou brevemente, né, no primeiro bloco, então foram ensinamentos que Jesus, o Cristo, né, ele teria passado para o seu núcleo mais íntimo, né, os seus estudantes mais avançados. Seria o que a gente chama, né, de ensinamento esotérico, ou seja, interno, tanto interno na questão de você ter ali os eleitos, né, os apóstolos, no caso ali do cristianismo, os escolhidos, né, o núcleo interno, quanto interno também de ensinamentos que a gente trabalha dentro de nós, né, dentro de cada um de nós, com o nosso progresso individual e coletivo também. Qual que você nota, assim, a maior diferença, Paulo, para quem está querendo se interessar por esses assuntos? Quais serão, assim, qual será o choque cultural, talvez, que essa pessoa vai ter, que ela está mais acostumada, né, com esses ensinamentos externos, esses ensinamentos que eram para o grande público, exotéricos, e um texto mais intimista, mais profundo como esse? Bem, vamos por partes dentro da sua pergunta, que ela tem várias coisas que são interessantes da gente destacar. Logo no início da sua pergunta, você traz a ideia do esotérico, dos escolhidos, né, dos discípulos mais próximos. É interessante a gente trabalhar dentro disso. Existe, inclusive, uma passagem cristã que diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que disso? Porque a escolha é nossa, não é de quem nos chama. O convite ele é feito a todos nós para a gente galgar essa senda que é a senda iniciática, é a senda da reforma íntima, é a senda para você despertar a sua pedra bruta, né? Despertar a partícula divina que existe dentro de você. E dentro desse despertamento, a gente vai encontrar algumas questões que a própria obra vai abordar, que é a necessidade de uma fé ativa. A gente costuma pensar, quando a gente vai falar em fé, né, e Pista e Sofia fala muito sobre fé, que é a ideia de que eu acredito, então eu cruzo os braços e a divindade, Yahvé, né, Xé, aí você escolhe o nome que você queira utilizar, né, ou como o próprio Paul Tillich fala, né, Deus é um símbolo para Deus, então vamos utilizar Deus de maneira genérica, porque cada um vai identificar como quiser.
Você vai fazer isso e aí a divindade vai agir no seu para realizar aquilo que você acredita que é o melhor. Mas quando a gente vai dentro desses ensinamentos mais esotéricos, a gente entende que para se tornar escolhido, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir atrás daquilo que você acredita. Você deve trabalhar dentro disso. Você deve se tornar, você deve lapidar a sua própria pedra. Você deve caminhar. Você não deve ficar parado. Porque o mundo manifesto é o mundo do movimento. A vida é movimento. É essa transformação. A gente vai encontrar a luz, o amor, a vida, a liberdade e o triunfo. A luz é aquilo que emana e cria tudo. E tudo é vivo porque tudo se move. Tudo se move dentro do amor porque é vivo. E quando você se move dentro do amor, você é livre dentro da manifestação e você triunfa para realizar a grande obra. Quando a gente busca uma leitura apenas de conhecimento cognitivo, intelectivo, o Pit Sofia vai te ajudar muito, porque ele vai te trazer muita bagagem, muito ensinamento. Mas ele tende a gerar em você o convite a que você se escolha para realizar essa grande obra. E essa é uma grande sacada que existe ali dentro, e a própria narrativa mítica vai falar sobre isso. Você vai encontrar a personagem Sofia, que ela está transitando dentro da materialidade, ela se confunde inicialmente com a poeira do abismo, podemos dizer assim, né, fazendo já referências bíblicas e a própria Kabbalah, ela se confunde com a poeira do abismo, só que ela precisa passar por isso, por essas experiências, para saber quem é. E aí ela se descobre como uma partícula divina e o Crestos, né, Jesus, aparece ali dentro para simbolizar esse aspecto mais elevado dentro dela, para estimulá-la a caminhar. Então, aquele que está começando a estudar, não tem problema nenhum você estudar do ponto de vista intelectivo, do ponto de vista do conhecimento acadêmico. Ele é muito bom e ele te ajuda muito, porque você precisa alimentar em você os símbolos, mas também fica o convite para você se escolher como um eleito para realizar a grande obra. E esse é o grande convite que a Pit Sofia faz, ao meu modo de ver, de uma maneira muito mais clara do que outros textos bíblicos, que também te convidam a isso, mas como eles são muito ligados também à questão de uma narrativa fática que se adequa ao mito e não adequa o mito à narrativa fática, as pessoas acabam se pegando muito à literalidade do texto, se pegando muito à forma e perdendo a essência que ali se encontra. Dizem, né, que o sabedoria, Sofia, sabedoria viria, o termo, né, a expressão viria de sabor, né, saborear. Então, que Sofia é algo que a gente tem que vivenciar em nós, né? A sabedoria, ela iria muito além do conhecimento intelectual. Seria, em alguns momentos, até oposta, né, ao conhecimento intelectual. Seria uma percepção da realidade, uma percepção das coisas, né? Então, realmente é diferente do puro academicismo. Claro que é uma ferramenta muito útil e necessária, né? A nossa mente é uma grande ferramenta que a gente tem para explorar e utilizar, mas a busca espiritual, talvez, segundo o que nos dizem, né, as escrituras e vários pensadores e sábios da antiguidade e mais recentes também, que não seria só isso, né? Paulo, a gente está chegando perto do final do nosso tempo. Tem algum ponto do livro que você gostaria de destacar? Algum princípio apresentado ali para dar um gostinho assim, de quero mais, o pessoal se interessar e ir atrás da obra? Tem vários pontos, na verdade, mas o tempo é curto, não daria para abordar todos eles, senão a gente teria que fazer um estudo sobre o livro e aí ele ficaria muito grande para esse modelo. Mas uma coisa que eu acho bem interessante da gente destacar, né, já que você trouxe também essa reflexão a respeito da sabedoria, é justamente isso. Quando a gente começa a estudar, antes da gente entrar no livro em si, né, mas a gente ter o paradigma, a criação, a gente vê que Deus faz e depois ele vê que é bom. Ou seja, ele pratica e aí ele experiencia determinadas coisas. E o Pit Sofia vai nos trazer muito disso. Ele vai trazer, inclusive, a percepção de que tudo aquilo que acontece no mundo manifesto, na verdade, acontece
na mente. E aí a gente tem que entender a mente, a gente pode traçar um paralelo com outros livros, inclusive da própria Blavatsky, né? Para entender o que é a mente em si. E ele denota, ele nos dá essa chave de compreender que todo o quaternário, na verdade, é fruto dessa mente. Que toda parte daquilo que a gente vai entender como quaternário são aspectos do pensamento criado pela mente, dessa potência luciferina, né, que você deve trabalhar. Que se você consegue domar, se você consegue aspectar, ela se transforma em ângelos. E aí você segue o caminho subindo a árvore da vida. Mas caso não, você é aprisionado pelo demiurgo e seus arcontes nas ilusões dos sentidos, nas ilusões daquilo que cobre o fundo do abismo. Assim como o processo criativo, nós podemos dizer, que o Pit Sofia nos traz também essa informação, de que o processo criativo da manifestação é Deus buscando se conhecer, né, dentro de um processo que acontece manifesto. Nós, como parte dessa manifestação, nos entendendo como a própria divindade manifesta de maneira relativa, manifesta de maneira pontual, também somos convidados a realizar esse processo. Porque quando eu me conheço, Deus se conhece. Quando Deus se conhece, eu me conheço também. E a gente, assim, consegue realizar essa grande obra. A gente consegue realizar as metanoias para entendendo parte por parte, vivenciando, despertando a sabedoria, esse gosto por praticar aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente sente, sempre sendo validado pelas nossas experiências. E o Pit Sofia é um manual incrível para você seguir dentro dessa jornada. Pois é, tem muito o caminho espiritual, né, essa linha mais esotérica, né, tem muito o faça você mesmo, né, então você precisa experienciar por si mesmo essas maravilhas, ou essas percepções, essas aberturas de percepções, né, então é diferente de um caminho onde você depende muito, muitas vezes, claro que não estou dizendo que um é melhor que o outro, né? Cada um vai perceber o que funciona melhor para si mesmo, né? Mas muitas vezes a gente acaba dependendo muito de um sacerdote, de um líder, de um guia, de um guru externo. Mas, que claro, são ferramentas úteis, obviamente, né? São pessoas que estão ali se dedicando a isso e com certeza podem nos dar muitas orientações nesse sentido. Mas chega um ponto, né, que a gente percebe que talvez, ao menos psicologicamente, ao menos no nível psicológico, se a gente não quiser ir aprofundar muito, né, nesse lado metafísico e mais espiritual, ao menos ele serve como uma projeção de algo interno. Então, talvez esse instrutor também esteja dentro de nós, e como diz a Blavatsky, né, a gente tem que aprender a ouvir a voz do silêncio, né, então essa voz silenciosa, essa voz da meditação, da percepção interna. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Paulo Jacobina sobre o livro Piste Sofia, Os Mistérios de Jesus, com comentários de Helena Blavatsky, tradução e introdução do Raul Branco, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.